Hello, meu povo, boa tarde! Agora são 14 horas, horário de Brasília, e nós vamos começar a nossa live que vai ser sensacional. Hoje nós vamos falar sobre cobertura de cabelos brancos. Vai entrando aí, eu vou dar um tempinho pra gente poder começar, né? Pra ninguém perder e vocês conseguirem aprender um pouquinho hoje sobre cobertura de branco. Semana passada, vocês mesmos aí pelo Insta me deram a dica sobre o que ensinar, né? Semana passada nós mostramos a aula prática, mostrando os fundos de clareamento, as alturas de tom. E essa semana a gente vai começar a falar sobre cobertura de cabelos brancos, por que dá errado, por que dá certo, como que funciona essa coisa toda aí. Vamos esperar mais uns minutinhos até o pessoal começar a entrar. E aí a gente começa a nossa aula. Tô esperando a Bárbara entrar também para ver se para ela me dar um ok. Aí vamos ver aqui, Bárbara, você tá aí, me dá um ok, por favor. Então vamos começar. Hello, meu povo! Boa tarde! Como vocês estão? Espero que vocês estejam tão bem quanto eu. Hoje tomei um banho de beleza, botei até uns cílios postiços. Eu não entendo como as mulheres conseguem usar esse negócio, mas fica bonito, né? Aí eu aproveitei para usar também. Deixa eu ver se a Bárbara me informou aqui. Pronto, já podemos começar. O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre cobertura de cabelos brancos, certo? Por que que às vezes eu faço uma coloração num cabelo branco e ela fica diferente em várias áreas, tá? Ela cobre mais em uma parte, cobre menos em outra, ou às vezes ela fica com fundo de clareamento um pouco mais quente, o que não deveria acontecer. Então a gente vai aprender muito sobre isso e vai ser bem legal a nossa aula de hoje. Então o nosso tema hoje é diagnóstico de cabelos brancos. Para colorir um cabelo branco, primeiro a gente precisa ter um diagnóstico exato. Quantos por cento eu tenho em cada área e qual parte da minha cabeça de branco? Porque assim, uma pessoa que tem um cabelo branco na cabeça, ela não tem só cabelo branco. A gente não vai preparar só meio tubo de base para meio tubo de uma nuance escolhida para aquela cliente e aplicar na cabeça toda. Por quê? Se comporta de várias formas. A gente tem várias áreas de cabelos brancos, de cabelos naturais, porcentagens e concentrações de brancos maiores e menores em todas as áreas da cabeça. E é nesse momento em que muitas pessoas acabam errando na hora de colorir um cabelo e fica um cabelo, você até consegue cobrir o branco, mas um cabelo manchado. Então hoje a gente vai desmistificar isso tudo aí e deixar o negócio mais legal, tá? Vamos lá então. A galera do YouTube, gente, eu preciso dar um recadinho pra vocês, tá? Live é um negócio que foi feito para dar errado, como diz meu mentor Onei Araújo, um beijo, aprendendo muito com ele. A gente usa um aplicativo de transmissão para o YouTube, que é o OBS, só que o OBS atualizou algumas paradas lá que eu não entendo muito, quem entende mais é a Bárbara, que é a minha backstage, que tá aí me assistindo. E nós não conseguimos, deixa eu ver, a Bruna enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Legal. Depois a gente vê, Bru. Então, assim, a gente não conseguiu fazer a transmissão pelo YouTube, mas a gente tá fazendo aqui pelo Instagram. A live vai ficar salva e a gente vai subir pro YouTube com o material de PDF e tudo. Acho que vai levar uns dias aí pra minha backstage, Bárbara, traduzir tudo, juntar com o PDF. Quem estiver aqui assistindo e fizer parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente vai mandar o PDF pelo WhatsApp também. A live vai ficar salva no Instagram e a gente vai subir pro YouTube, tá? Então bora lá pra nossa aula, galerinha. Então nós vamos falar hoje sobre cobertura de cabelos brancos. E antes da gente cobrir um cabelo branco, a gente precisa tentar entender os objetivos. Quais são os objetivos quando você se depara com uma cliente que tem cabelo branco e quer colorir, tá? Então, quais são os objetivos principais? O primeiro objetivo é ser capaz de fazer um diagnóstico exato, né? A parte do diagnóstico é uma das partes mais importantes, porque é ali que você vai definir quais cores você vai usar,
Em que área você vai proporcionar as proporções de mistura de cobertura de branco e realizar um procedimento 100% eficaz. Escolher e propor uma nuance desejada, tá? Então, assim, isso faz parte de um objetivo de um bom diagnóstico. Realizar uma mistura adequada e aplicá-la corretamente. Gente, live é um trem que foi feito para dar errado. Chega mensagem no WhatsApp, chega ligação de São Paulo, ligação da cadeia, cobrança, tudo tem direito. Então, às vezes vocês vão ver, dá uma falhada aqui, eu clicando para desligar, mas é o povo aqui querendo me chamar, tá? Então, assim, o ponto principal são os objetivos que você quer alcançar na hora de fazer uma cobertura de cabelos brancos. Então, o primeiro passo é ser capaz de fazer um diagnóstico ideal, escolher e propor uma nuance adequada e aplicá-la corretamente. Vamos para o nosso próximo tópico aqui, ó. Fazer uma cobertura de branco, ela vai além de misturar e aplicar, né? Então, assim, ir além de ser capaz de misturar uma coloração e aplicar é ser capaz de fazer o diagnóstico, propor a nuance desejada para sua cliente, que realmente vai dar resultado, porque muitas vezes a cliente ela escolhe uma nuance de cor e na hora de você fazer a mistura para a cobertura de branco, você acaba perdendo a vibrância de cor que aquela nuance escolhida poderia ter, e a gente acaba apagando um pouco a nuance de cor, tá? Eu costumo dizer que quando você vai fazer uma coloração no seu cliente, independente de ser a cobertura de branco ou não. Oi, Jéssica, a Jéssica tá me assistindo aí, ó. Daqui a pouquinho eu vou pra aí pra gente fazer nossa sessão de fotos. Colei até uns cílios postiços, que hoje é dia de foto, né, gente? Eu costumo dizer que fazer uma coloração não é só escolher qualquer marca, não é só aplicar e pausar, lavar e secar e tá ok. Pra mim, Aline, eu costumo dizer que colorir um cabelo é fazer um contrato de beleza. É um contrato de beleza, galera. O contrato de beleza, ele engloba 3 categorias. O contrato de beleza, o profissional com a marca que ele deseja trabalhar. O contrato de beleza, que é o profissional e o cliente. E o contrato de beleza do cliente com o seu salão, porque o cliente fiel ele vai estar sempre ali com você. O boca a boca vai fazer ele te indicar mais clientes e mais que um boca a boca de indicação, aquele cabelo que ele carrega na cabeça é quem vai fazer a sua propaganda. Então, assim, se você tem um trabalho habilidoso, minucioso, com conhecimento, com técnicas, isso muda totalmente, tá? Então, assim, ó, vamos falar do contrato de beleza em relação ao profissional, né? E o cliente. O cliente, ele vai observar a sua habilidade técnica de trabalhar, as soluções sobre medida que você tem para oferecer, o aconselhamento. Gente, essa parte do aconselhamento, eu costumo dizer que é a parte da nossa psicologia barata, que é uma psicologia barata que a gente trabalha, mas ela é funcional. Por quê? Muitas vezes o cliente chega no nosso salão e ela tá desesperada para cortar, para mudar a cor, para fazer qualquer coisa. E é uma cliente que ela não tinha o hábito de ter mudanças tão radicais assim. Então, assim, um aconselhamento referente ao momento em que ela está vivendo ali, de querer fazer essa mudança tão drástica como ela nunca fez, é preciso observar o movimento. Que movimento é esse, gente? O que está acontecendo? Porque, querendo ou não, os clientes vão para o salão e eles desabafam, eles contam sobre a vida deles. E muitas vezes, em algum momento, a mulher tá de TPM, ou brigou com o marido, ou brigou com o namorado, ou tá brava com o amante, porque o amante não quer separar da mulher, porque acontece de tudo e aparece de tudo, e a gente sabe de tudo no salão, né? E aí ela quer fazer aquela mudança, mas porque o emocional dela por dentro não tá bem. E é aí que entra o aconselhamento do profissional, da gente saber olhar, identificar o porquê daquela mudança tão repentina, não deixar ela sair do salão sem fazer o cabelo, né? Mas aconselhar que aquele não era o momento, para ela esperar mais um pouco. E é aí que você ganha confiança de quase 98% dos clientes que você tem dentro do salão. Então, a escolha do cliente, ela sempre será pelo profissional que demonstra atenção, cuidado, carinho e, mais do que isso, conhecimento,
tá? E vamos pro próximo aqui, ó. A escolha do cliente. O contrato do cliente, ele depende da satisfação em relação ao trabalho que você oferece, tá? Por quê? Eu já vi muitas cenas assim, ó, que eu já trabalhei em salão muito grande. Eu trabalhei no Anthony Beauty Center em Campinas, no Shopping das Colinas, e lá tinha 50 cadeiras de cabeleireiro. As mais famosas eram a Glória e a Dolores. A Dolores fazia mechas e a Glória, ela era só colorista. Foram minhas parceiras de trabalho que eu gostava muito. E eu era muito nova na época, né? Eu acho que eu devia ter uns 22, 23 anos quando eu morei em Campinas, que eu fui estudar na escola da Ondina. Peraí, deixa eu ver o que a Jéssica tá mandando aqui, gente. Disse que eu tava de TPM quando pensei em deixar de ser loira. Tava mesmo, a Jéssica tá mandando aqui. Olha, você disse que eu tava de TPM quando pensei em deixar de ser loira. Eu disse mesmo, amiga, é assim mesmo. A gente sempre aconselha pro bem, porque uma vez loira é sempre loira. Depois você quer voltar e não fica esse loiro lindo. Então, assim, eu trabalhei lá em Campinas, no Anthony Beauty Center. Eram 50 cadeiras para profissionais. E eu era muito nova. E as pessoas, tipo, não dava muita coisa pra mim por eu ser tão nova. E muitas vezes quando eu ia lavar o cabelo, né, eles perguntavam quem era o cabeleireiro que iria atendê-los. Aí eu falava assim, não, sou eu mesma. Nossa, mas você é muito menina, você sabe fazer? E eu falava, não, fica tranquila, eu sei fazer sim. E mesmo com medo, eles ainda topavam fazer o cabelo comigo. E era muito engraçado porque quando eu terminava de fazer um serviço, os clientes ficavam impactados. E começava a falar, eu amei meu cabelo, não sei o que e tal. Naquela época a gente podia dar abraços, né? Acho que foi em 2005, 2006. E eles abraçavam, beijavam. E aí eu comecei a fazer o meu nome em Campinas, né? Por essas clientes que eu atendia, que elas mandavam cliente pra mim no salão. E uma coisa que era muito legal, que eu podia perceber, e depois quando eu fui educadora de L'Oréal Professionnel, eu também via muito o cliente, ele observa o trabalho do colega que está na cadeira ao lado. Se eu faço um mesh em você e eu coloco uns papel de uma forma tudo desorganizada, sou mais bagunçada, porque a gente é mesmo, eu sou bagunçada até hoje, mas o outro faz um trabalho todo enfileiradinho de papéis, ele é organizado com material. O cliente que está na sua cadeira, ele começa a olhar do próximo. E isso é uma realidade, a gente olha mesmo. Outra situação, toda vez que nem a cliente sentava na minha cadeira, antes de eu mandar ela direto pro lavatório para lavar o cabelo, eu sentava ela na minha cadeira, eu perguntava qual era a proposta que ela queria de mudança, eu perguntava para ela o que incomodava ela naquele momento no cabelo para que ela pudesse mudar daquela forma tão drástica. E eu falava sobre o diagnóstico do cabelo, falava sobre visagismo, porque não existe só visagismo em corte, viu, galera? Existe visagismo em cor também. A gente pode até falar sobre esse tema na nossa próxima live, que vai ficar bem legal, porque muita gente não entende ainda o que é o visagismo em cor e o visagismo em corte, tá? Vocês já tiveram aquela cliente que fala assim, ó, eu fiz a mecha. Você gostou? Tá linda a cor, mas eu vou gostar só daqui um mês. Por que essa cliente vai gostar dessa mecha só daqui um mês? Fica a dica aí e a gente pode usar de tema para nossa próxima live, tá? Então, assim, o cliente que via eu aconselhando, eu dando um diagnóstico de uma forma técnica, de uma forma do qual eu mostrei que aquilo que ela queria no momento não era bom, e aquilo que eu estava oferecendo ficaria legal, iria sanar a necessidade dela de mudança naquele momento, ele começava a me observar. E na próxima visita ao salão, ele pedia para fazer o cabelo comigo. Então, assim, saber fazer um diagnóstico, entender que quando a cliente entra no seu salão, ela não está somente indo gastar o dinheiro dela, mas ela está comprando um contrato de beleza, é uma das partes fundamentais e importantes. Por quê? O cliente é quem paga nosso salário. Ele leva o dinheiro dele para onde ele quiser ir. Ele hoje pode levar para a sua cadeira, amanhã ele pode levar para mim, amanhã ele pode levar para o colega ao lado. Então a gente precisa conquistar essa confiança, essa fidelidade e essa atenção do nosso cliente. De que forma? Trabalhando bem,
tendo conhecimento, demonstrando técnicas, habilidades e que a escolha da empresa que você decidiu trabalhar dentro do salão é uma empresa que vai te oferecer suporte durante todo o processo seu de vida trabalhando dentro do salão. Porque existem empresas que não te oferecem suporte nenhum, que você fica na mão. E, por exemplo, as empresas, quando eu decidi abrir o meu salão e eu falei assim, olha, eu não tenho muita grana, porque assim como todos vocês, ninguém começa de cima, todo mundo começa por baixo e depois a gente vai construindo degraus e vai crescendo aos poucos. Quando eu comecei, eu e minhas duas irmãs, minha irmã mais velha e mais nova, a gente não tinha grana, mas a gente tinha o sonho de abrir o salão. Elas toparam isso comigo, na época elas não eram cabeleireiras. E cada uma tinha um tanto de grana, a gente comprou tudo do mais simples. Na hora de fazer a escolha do produto, eu falei assim, eu quero trabalhar com uma marca que me ofereça suporte, que não seja tão cara, que seja acessível e que seja de boa qualidade. Foi quando eu fiz a escolha de trabalhar com L'Oréal. No primeiro mês de salão aberto, a gente trabalhou muito e eu tive que fazer um grande pedido e paguei à vista. Aí no segundo mês a mesma coisa. E é tão interessante que, tipo, o gerente da marca na época, ele ficou tão feliz que ele veio até o meu salão conhecer. Eu fiquei até envergonhada na época, porque era um salão muito simples, muito pequeno. E aí eu falei assim, putz, que vergonha, né? Tipo, o cara da porra toda vai vir aqui no meu salão conhecer. E enfim, eles gostaram tanto da minha paixão pela marca que eu acabei ficando e trabalhando por anos dentro da marca como educadora. E se isso é possível pra mim, é possível pra você também, tá? Então eu falo assim, ó, muita gente fala assim, eu não consegui ser nada na vida, vou ser cabeleireiro. Como que se fosse ser cabeleireiro não precisasse estudar. Você estuda muito, mas muito, 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 muito mesmo. A não ser que você abra um salão que você vai fazer só escova progressiva e aí você não precisa estudar mesmo não. Que todo mundo sabe, né? Você acha vídeos aí infinitos, compra o produto e você mesmo faz, nem abre o salão, atende os clientes em casa. Não tenho nada contra a progressiva, e nem contra quem usa, e nem contra quem trabalha, porém, você deixa de ter um conhecimento vasto, um conhecimento legal sobre todas as outras áreas que esse mundo da beleza oferece para você, tá? Então, vamos voltar aqui pro nosso ponto aqui de partida. A primeira coisa que a gente precisa observar na nossa cliente quando ela chega, que ela vai fazer uma cobertura de cabelo branco, é um diagnóstico quando a cliente faz a visita ao seu salão. O que é um diagnóstico, Aline? O diagnóstico é você sentar a cliente na sua cadeira, olhar o que ela tem, entender o que ela quer e, ser possível, de passar a informação daquilo que você consegue fazer. Você sabe uma coisa interessante? Quinta-feira eu tenho uma mecha para fazer numa cliente que ela tem um sotaque nordestino, então o dialeto nordestino tem coisas que a gente não entende. E tem um ponto que acontece muito no salão, que eu vejo muito isso, o cliente pensa uma coisa e ele passa outra. E aí o profissional entende uma terceira coisa e entrega uma quarta coisa, que é um resultado que não foi aquilo que a cliente desejou. Por isso que eu acho interessante você trabalhar com a cartela de mechas, é interessante você trabalhar com imagens. Agora a gente tem o Google Imagens aí, a gente tem o Instagram, os profissionais renomados, ou até o seu próprio Instagram como referência, tá? Porque muitas vezes o cliente fala, mas para ele é uma coisa, para você é outra, que nem, por exemplo, ela disse pra mim que ela queria uma mecha amanteigada. Cara, eu não trabalho dando nome de comida em cabelo. Cabelo tem nome, cabelo tem numeração, cabelo tem reflexo, cabelo tem cor, cabelo tem altura de tom, cabelo tem nuances e reflexos. Então, assim, dar nome de comida a um efeito de cor, por um período até pareceu elegante e legal, mas hoje em dia ou você tem esse conhecimento para você entender o que o cliente fala, ou fica muito difícil, porque a gente acaba trabalhando no escuro, entendeu? Então assim, aí ela falou assim, eu quero uma mecha na cor amanteigada. Aí eu
pensei assim comigo, bom, vamos trabalhar com referência porque eu não trabalho com nome de comida em cabelo. E nós trabalhamos com referências e ela saiu super feliz do salão. Ela falou, não, então é isso, essa é a cor que eu desejo pro meu cabelo. Vamos marcar na quinta-feira, porque quinta-feira eu tô livre e ok. Quinta-feira, se vocês quiserem, eu posto o resultado pra vocês do que é a tal da cor amanteigada, que na verdade é uma mecha numa altura de 9, suavemente dourada, ou o tom pastel que o povo falava antigamente, né? É por isso que eu não dou nome de cabelo em nome de comida, porque às vezes você faz isso e para cada pessoa uma cor e referência é diferente. Então assim, o primeiro passo de um diagnóstico é você saber trabalhar com referências, tá? Cartela de cor, referências, imagens no Google que tem de tudo, referência de imagens de contas de grandes profissionais ou até mesmo do seu trabalho já postado na internet e assim vai. Então assim, ó, quando a cliente chega no meu salão, ao invés dela eu mandar ela pro lavatório, eu falar para auxiliar, prepara ela lá, o que eu vou fazer? Eu vou observar o cabelo dela. O que eu vejo? Eu sentei a cliente na minha cadeira. O que eu vejo? Cabeleira dela ali. Além do cabelo, o que eu vejo naquele cabelo? Tá? Por exemplo, ela tem cabelo branco? Ok, ela tem cabelo branco. Quantos por cento de cabelo branco ela tem? Vamos supor que essa cliente tem 30% de cabelos brancos. É na cabeleira toda esparramada? É numa região centralizada? Na nuca ela não tem? Então eu tenho que fazer essas anotações para eu saber trabalhar na hora de fazer as proporções de mistura, porque tem diferença e dá diferença na hora da aplicação. Feito esse diagnóstico, olhar lá o que a cliente tem, não tem, deixa de ter, o que eu escolho? Qual é a escolha da cliente? Qual é a cor que ela desejaria ter naquele cabelo? Que tipo de nuance, que tipo de altura de tom, certo? E depois, em seguida, o que fazer? Qual tipo de mistura eu vou fazer para cada região que eu encontrei um problema? E como eu vou fazer essa aplicação? Então, a nossa aula de hoje vai desmistificar aquele negócio de meio tubo base, meio tubo nuance, mistura tudo e aplica no cabelo. Colorir um cabelo branco vai muito além de base mais cor de nuance, tá bom? Vamos pro próximo slide aqui, ó. Então, o nosso checklist é o que eu tenho que saber primeiro, tá? Ó, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá no meu Instagram. Tem um link em azul. Se inscreve lá, tá? No canal do YouTube. Entra no grupo do WhatsApp, porque o PDF dessa aula a gente vai entregar no grupo do WhatsApp no final. Não tá aparecendo no Instagram, porque aqui a gente não consegue transmitir o PDF. A gente transfere sempre pelo YouTube, né? O pessoal assiste em tempo real a aula falando, mais o PDF. Só que hoje nós tivemos um problema com o canal do YouTube, mas semana que vem já vai estar tudo resolvido, tá? Essa ficha de diagnóstico, ela é muito importante no salão. Não só para você ver ali como que você vai trabalhar naquele cabelo. Mas numa ficha de diagnóstico eu consigo criar um relacionamento com o cliente. Putz, que tipo de relacionamento é esse, tá? Já chegou o cliente no seu salão e falou assim, nossa, como que foi aquela última cor que a gente fez no ano retrasado, no final do ano, no Natal? Cara, não lembro nem o que eu comi ontem, eu não vou lembrar a cor dela. Mas, porém não muito, se eu tenho uma ficha de diagnóstico e eu faço esse relacionamento, ficha de diagnóstico mais o meu cliente, eu vou anotando as cores que eu usei e em quais datas eu usei. Eu posso anotar o telefone dela, eu posso anotar o endereço dela, eu posso anotar a data de aniversário dela e isso cria um marketing de relacionamento. Esse é um marketing muito antigo, mas um marketing muito funcional. Por exemplo, olha, eu tô vendo aqui na sua fichinha aqui no salão que hoje é o seu aniversário. Eu vou te dar uma hidratação de presente. Ela vai ganhar hidratação. Ela não vai sair com o cabelo molhado. Ela vai te pagar uma escova. Ela sai feliz porque ela ganhou um presente e você ganhou aí 30, 40, 50 reais, até 100 em uma escova feita no cabelo. Olha só que legal.
né? Outra coisa, então a ficha de diagnóstico, além dela te ajudar a ter referências passadas das cores que você já usou, que às vezes você não lembra, porque é difícil lembrar, porque a demanda é grande, você ainda consegue fazer uma estratégia de marketing e agradar o seu cliente, tá? Então, assim, ó, na ficha de diagnóstico, eu vou mandar essa ficha de diagnóstico no grupo do WhatsApp. Se inscreve aí no link no YouTube, que tá o linkzinho aí na bio do Instagram. Você clica aí, vai abrir os botões, você pode entrar no canal do YouTube e começar a seguir a gente lá, ativar o sininho. E entra no grupo do WhatsApp que eu vou mandar a ficha de diagnóstico e o PDF desse checklist de cobertura de branco, tá? Então, assim, no checklist eu vou observar qual é a altura de tom que a minha cliente está, tá? O que é a altura de tom? É a cor que o cabelo está, seja ele natural ou artificial, ok? Então eu vou tentar identificar se aquela altura de tom já é uma altura de tom colorida ou se aquela altura de tom é uma altura de tom natural. Se for artificial, ok, você já tem o norte para seguir. Se for natural, ok também, você pode explorar muito mais. Porque uma cor clara não tem poder de clareamento sobre uma cor escura, mas um cabelo natural, ele te abre N leques, uma infinidade muito grande de uma gama de cores incríveis para você poder, além de proporcionar cobertura de branco, proporcionar uma mudança de reflexo para um reflexo artificial mais interessante para a cliente, tá? O segundo ponto do nosso checklist é entender quantos por cento de branco aquela cliente tem. Ok? Então vamos aqui, ó. Então, como que eu vou fazer essa ficha de diagnóstico e como eu vou descobrir essa porcentagem de cabelos brancos, tá? Eu sou péssima em desenho, todo mundo sabe. Eu vou fazer uns cabelinhos aqui em círculo para eu mostrar para vocês as diferenças de cabelos brancos, ó. Dá pra ver aí meus círculos, né, gente? Sou a melhor do desenho não, mas vocês vão entender. Então, na ficha de diagnóstico, o primeiro tópico que eu tenho é base natural. Vou marcar aqui, ó. Marca, porque quem marca, quem anota não esquece. Eu tenho a base natural dessa cliente minha. Se já é um cabelo colorido, eu vou identificar quantos centímetros de base natural eu já tenho naquele cabelo. Uma coisa importante, tá, gente? Tem cliente que ele leva 3 meses para voltar no salão para colorir. Aí ele fala que vai fazer o retoque de raiz. Retoque de raiz, ele é 1 centímetro a 1,5 centímetro, tá, galera? Que aí quando você abre, dá 2 dedinhos assim, você coloca 2 dedos. Agora, passou de 1 centímetro a 1,5 centímetro, já é comprimento e pontas. E se você retoca só aquela raiz, o cabelo começa a criar aquelas faixinhas marcadas. Não sei se vocês já receberam clientes assim no salão que quando ela chega, ela já teve um tempo mais longo da cobertura de branco, você vai colorir, se aplica ali naquele 2 ou 3 centímetros e depois quando você lava e seca, ela vai criando aquelas faixinhas, tá? Eu vou explicar pra vocês também como reduzir isso, como tirar, como eliminar e como ficar legal. Então, passou de 1,5 centímetro, já não é mais você não vai mais cobrar como uma raiz, você cobra como um comprimento também, porque existe técnica para você consertar aquilo que está errado nas aplicações anteriores, ok? Outro ponto importante, a gente tem a frente, o topo, as têmporas e a nuca. Se eu tenho uma cliente com mais de 70% de cabelos brancos, eu vou preparar meio tubo de base para meio tubo de cor fundamental, né, que é a nuance base, para meio tubo da cor de reflexo que a minha cliente deseja usar. E eu posso aplicar na cabeleira toda, ok. Só que nem todo caso de salão é assim. Por exemplo, chega essa cliente no salão que aqui, ó, na frente, ela tem 50% de brancos. Nas laterais, ela tem 70% de branco. No topo, ela tem 30% de brancos. E na nuca, ela tem menos de 30% de brancos. Aí você prepara uma única mistura e aplica nessa cabeça inteira. Aí o que acontece? Essa frente onde eu tinha mais quantidade de brancos, fica super legal, cobre bonitinho. Só que do topo para a nuca, fica um reflexo quente. A cliente começa a se incomodar porque vai ficando alaranjada. Aí a cliente sempre tem aquela frase que diz assim:
Ah, meu cabelo puxa tanto pro laranja. Cabelo não puxa pro laranja. Cabelo tem fundo de clareamento que ficou exposto na hora de você fazer uma cobertura de branco que não foi bem executada. E eu vou ensinar vocês como trabalhar nesses casos também, tá? Aí a gente vai olhar o comprimento, a altura das pontas, o reflexo de cor do comprimento e o reflexo de cor das pontas. Porque às vezes, como ela demora para fazer esse retoque de raiz, eles acabam tendo um desbotamento maior, por ser ressecado, por usar ferramenta de calor, por não hidratar, né? E isso acontece e é normal acontecer, tá? Então, olha só. Quantidade e localização de cabelos brancos. Eu vou tentar desenhar aqui nos meus cabelinhos, eu não sou a melhor artista de desenho, mas tipo, é um esboço para que vocês entendam mais ou menos como que é essa quantidade. Então, ó, de 0 a 30% de cabelos brancos, eu vou fazer umas risquinhas aqui para vocês entenderem, ó. Então, de 0 a 30% de cabelos brancos, eu tenho muito cabelo natural e tenho poucos fios esparramados pela cabeleira. Boa tarde, Suzy, um beijo, acompanha aí. E eu tenho poucos fios esparramados pela cabeleira. Às vezes eu tenho esse 30% bem concentrado, que nem eu tenho 3 fios de cabelo branco bem aqui no meu redemoinho. E eu fico super orgulhosa dele, porque eu faço coloração no cabelo desde os 15 anos de idade, que eu amo cabelo preto, não adianta, eu nunca vou ser de outra cor. E quando nasceram meus 3 primeiros fios de cabelo branco, eu fui a pessoa mais feliz, porque agora eu falo, não, eu faço coloração porque eu tenho cabelo branco. Então, de 0 a 30% é uma quantidade mínima. Ele pode ser esparramado sobre toda a cabeleira ou ele pode ser localizado, ok? Aí, de 30 a 40% de cabelos brancos, eu tenho uma quantidade um pouco maior de cabelos brancos. Já é aquele cabelo que quando a cliente se movimenta de um lado e para o outro, ele já aparece muito mais. Então, eu tenho uma quantidade um pouco maior. Aí aqui, ó, de 40 a 70% de cabelos brancos. Deixa eu rabiscar meu rabisco aqui para vocês verem, ó. A gente nunca fala que a cliente tem 100% de cabelo branco, porque tem cliente que se magoa. Então, a gente fala que tem de 0 a 30%, de 30 a 40%, de 40 a 70% e mais de 70% de cabelos brancos. Ou, sendo mais delicada ainda, ela tem mais de 50% de cabelos brancos, tá? Olha só, aqui, ó, de 40 a 70% de cabelos brancos. Então, eu tenho mais cabelo branco e menos cabelo com cor natural. De 40 a 70%, eu já tenho um visual muito grande de que eu já estou com bastante cabelo branco. E é quando isso começa a incomodar a cliente e ela quer colorir. 100% de cabelo branco. Só vou desenhar o círculo. Ele é todo branco. E às vezes vocês vão achar um ou outro fio escuro nesse cabelo branco, que dá aquela sensação daquele cabelo cinzinha, o grisalho. E agora tá na moda, a mulherada tá deixando o cabelo ficar branco mesmo. Faz uns cortes mais charmosos, uns cortes mais chiques. Olha, minha mãe tá me assistindo. Um beijo, mãe, te amo. Então, assim, deu pra vocês entenderem? Então, aqui eu tenho de 0 a 30% de branco, eu tenho poucos fios esparramados pela cabeleira ou em partes localizadas. Aqui eu tenho de 30 a 40% de cabelos brancos e aqui eu tenho de 70 a 100% de cabelos brancos esparramados sobre a cabeleira, tá? Tá, ok. Mas aonde é que tá esses cabelos brancos? Galera, tem gente que tem cabelo branco esparramado por toda a cabeleira, mas tem gente que tem áreas localizadas. Eu vou fazer um desenho aqui em triângulo para eu tentar mostrar para vocês. Não sou a melhor do desenho, mas eu vou tentar. Por exemplo, essa aqui é a cabeça da nossa cliente, tá? É a cabeça da nossa cliente. Obrigada, mãe. Minha mãe tá falando que eu tô linda, gente. Eu colei até cílios postiços hoje pra fazer a live pra vocês. Então, olha só. Essa aqui é a cabeça da nossa cliente. Aí, a base natural dela é um 7. É um 7 natural, é o cabelo dela, ok, beleza. E na frente, ela tem 70% de cabelos brancos. Nas têmporas, ela tem 70% de cabelos brancos.
Vai acompanhando o raciocínio aí. No topo e na nuca, ela tem 30% de cabelos brancos. Então, olha só. Na frente, ela tem 70%. Nas têmporas, ela tem 70% de cabelos brancos. E aqui, no topo e na parte de trás, ela tem 30% de cabelos brancos. Então, no topo e atrás, ela tem isso aqui, ó. Essa pouca quantidade de cabelos brancos. Agora, nas têmporas e na frente, eu vou rabiscar bastante aqui, porque aqui ela tem bastante cabelo branco, ó. Olha só. Na frente, nas têmporas, ela tem 70%. E no topo e atrás, na nuca, ela tem 30%. A coloração que eu vou aplicar aqui com 70% é a mesma que eu vou passar com 30%? O que vocês acham? Não, não é a mesma. Olha só, segue uma regra básica, muito bacana e muito simples. Se vocês perderam as primeiras aulas, essa é a nossa 5ª live, entra aí no link do Instagram, né? Entra aí na bio do meu Instagram, tem um link em azul. Você vai clicar nesse link, aí vai ter os botões. Lá tem o grupo do WhatsApp, que você pode entrar e tirar dúvidas. Lá tem... Ah, minha sobrancelha tá perfeita, gente. Já estão falando aqui, nossa, e essa sobrancelha perfeita? Tá top, né? Gente, quem fez a minha sobrancelha foi a minha irmã, Cintia Tagliacolo. Ela é sensacional, ela arrasa na sobrancelha, sou apaixonada. Se vocês quiserem agendar um horário com ela, é só mandar mensagem aí pelo WhatsApp do Instagram, que é o WhatsApp do salão. Como eu estava dizendo, tem o link aí na bio do Instagram, em azul, você clica lá. Lá tem os botões que te manda direto pro WhatsApp do salão, direto pro grupo do WhatsApp aqui das nossas lives, das nossas aulas. Lá tem o nosso canal no YouTube. Se você perdeu algumas coisas que ficaram para trás, porque hoje fica mais complexo, você pode ir lá e assistir as nossas aulas, que vai ficar sensacional, viu? Ai, meu amigo tá mandando aqui que já ele vem aqui buscar ele vai buscar o queixo dele que caiu aqui, ó. Então, vamos lá então. Lembra quando eu falei pra vocês sobre primeira aplicação de coloração? A cliente nunca coloriu o cabelo e ela vai fazer a primeira aplicação. Primeiro a gente colore o comprimento e pontas, preservando 2 centímetros da raiz. E em seguida a gente vai lá e colore a raiz. Quando você tem uma cliente que ela tem mais de 70% de brancos nessa parte frontal e topo e nuca ela tem de 0 a 30% de brancos e você quer entregar a ela um resultado de reflexo, você não vai colocar a mesma mistura que você fez aqui para a parte que está atrás. Então, olha só. Essa minha cliente, ela usa um 7,34, é a cor de reflexo que ela gosta. E ela gosta que fique um 7,34 vivo, né? Que é o louro dourado levemente acobreado, mais ou menos próximo do cabelo da Marina Rui Barbosa. Ok, como eu vou preparar isso, Aline? Aqui eu preciso de 2 misturas. Eu não posso simplesmente preparar um 7,34 com uma cor fundamental 7, que é a cor de mudança que é a cor de cobertura de branco. Falando nisso, até que altura de tom eu consigo cobrir o cabelo branco, galera? Ó, a live é assim, ó, o trem que foi feito pra dar errado. O telefone toca, a internet cai, tudo acontece. Até que altura de tom eu consigo cobrir cabelos brancos, tá? Do 1 até o 8. Até a cor número 8, você ainda consegue usar a cor fundamental para a cobertura de branco. Você só não consegue cobrir brancos com 9 e 10. É humanamente impossível, tá? Ah, Aline, mas eu tenho uma cliente que ela passa 10, 12, ela tem a cabeça toda branca, fica com o cabelo cinzinha. Na verdade, o 10, 12 não cobriu nada. Na verdade, o 10, 12, ele agiu como uma matização que deu um reflexo de cor. Só que conforme ela foi lavando esse cabelo, esse reflexo vai soltando aos poucos, tá bom? Então, vamos voltar para nossa cliente aqui, ó. Ela tem 70% de brancos na frente e nas têmporas. Na nuca e no topo, ela tem 30% de cabelos brancos esparramados muito bem pela cabeleira. Ok.
Então eu vou preparar duas misturas. A minha primeira mistura para essa cobertura de cabelo branco é, como eu tenho mais de 70% de cabelos brancos, eu vou preparar meio tubo da nuance fundamental para meio tubo da cor de reflexo. Então, qual é a nuance fundamental que eu vou usar? 7. Eu vou trabalhar na altura de tom da nuance de reflexo que ela escolheu. Então, a nuance fundamental é 7. Vou preparar lá no meu bowl meio tubo de 7. E em seguida, vou espremer ali dentro do bowl meio tubo de 7,34. Ok? Ok. Qual é o oxidante de cobertura de cabelos brancos, galera? Sempre, única e exclusivamente, vocês vão trabalhar com oxidante de 20 volumes, tá? Oxidante de 30 e de 40 não cobre cabelos brancos. Mas eu vou explicar mais sobre isso também, ok? Então, eu usei aqui o 7 com 7,34 e o oxidante de 20 volumes para essa cobertura de brancos. Aí eu penso assim, Aline, eu vou aplicar em toda a frente e atrás também essa mistura? Não, porque são áreas de brancos diferentes. É por isso que muitas vezes você usa uma cor aonde ele é mais branco e você vai usar atrás, a parte da frente fica mais claro e aquele fundo tá com o fundo de clareamento exposto, tá? Uma coloração de cobertura de cabelos brancos, ela precisa de misturas isoladamente para cada área de cobertura de brancos isolado. É só você preparar a quantidade ideal para aquela área isolada onde tem aqueles cabelos brancos. Então, o que eu faço? O 7,34 com o 7, eu vou aplicar na frente e nas têmporas e até onde eu tiver esses 70% de cabelos brancos. Vamos supor que chegou mais ou menos até aqui, ó, no ossinho aqui occipital. Ok. Daqui pra cá, eu tenho 0 a 30% só esparramado. Então, como que eu vou fazer, Aline? Eu não vou aplicar o 7,34 com o 7? Não, o 7,34 com o 7, ele só vai até onde você tem 70% de brancos. Aí eu vou preparar novamente meio tubo de 7,34 somente com o oxidante de 20 e vou aplicar na minha nuca, né, e no topo da minha cabeça. Nossa, Aline, mas como assim? Sim, como assim? Quando eu tenho de 0 a 30% de cabelos brancos, eu posso aplicar somente a nuance desejada de cor. Por quê? Como a quantidade de cabelo branco ela é muito mínima, muito pequena, o cabelo vai se mascarar no meio daquela... O cabelo branco vai se mascarar no meio daquela coloração toda que ficará em mais evidência. Agora, essa frente das têmporas e o topo, não. Infelizmente, isso não acontece. Ele precisa de uma nuance fundamental junto com a nuance de reflexo para que você consiga proporcionar a cobertura de cabelos brancos. Trabalhando dessa forma, esse foi um primeiro caso. Eu trabalhei com duas misturas, né? Uma mistura para cobertura de branco e depois somente a nuance de reflexo, porque eu não tenho branco para cobrir. Aí, o que acontece se eu passar... a mistura que eu já tinha feito para os 70% de brancos. Essa parte onde você tem mais branco, ela vai mostrar mais o reflexo e vai ficar mais clara. Essa parte onde você tem alguns fios brancos esparramados sobre a cabeleira e mais cabelo natural, ela vai fechar a cor. Por quê? A cor base fundamental, que é a cor de cobertura de cabelo branco, o que ela faz? Ela tem azul, vermelho e amarelo na composição. Lembra das primeiras aulas? Quem não assistiu, corre lá pro YouTube que ainda dá tempo de assistir. Se eu juntar azul, vermelho e amarelo, eu tenho marrom. E todos os cabelos são marrom, né? Desde o 1, que é o preto, até o 10, que é mais claro. Então, isso é uma altura de tom e uma nuance fundamental de cobertura de brancos. Então, ao invés de eu entregar para esse cabelo que não tem nada, que ele tem poucos fios brancos, somente a cor de reflexo, que é o 7,34, eu vou estar acrescentando mais uma parte de azul, de vermelho e de amarelo. Então, eu vou ter um reflexo bem quente nessa parte, onde eu tinha os 70% de brancos, porque ele não tem nada, então eu precisava devolver base e colocar reflexo.
e aqui embaixo eu vou ter um marrom apagado. Eu não vou ter um 734 como a minha cliente gostaria de ter. É por isso que na hora de fazer o diagnóstico e identificar, galera, quais são as áreas de porcentagens de cabelo branco que eu tenho sobre toda a cabeleira, eu vou ter que identificar e preparar isoladamente as porções para cada área de cabelo branco que ali se encontra. Então, vocês entendem que cobertura de cabelo branco não é só misturar fundamental mais reflexo e mandar ver na cabeça? Não. Um bom diagnóstico, né, um bom conhecimento sobre como cobrir os brancos e entregar um resultado incrível, ele depende muito também, galera, desse conhecimento que vocês estão tendo hoje. Parece besteira? Parece algo simples? Parece. Mas, na verdade, não é tão simples assim, tá? Então, vamos lá, ó. Como que eu vou colorir esses cabelos, né? Como eu vou colorir esses cabelos, Aline, baseado nessas informações. Então, vamos lá. De 0 a 30% de cabelos brancos em qualquer ocasião, a não ser que seja centralizado na frente. Por exemplo, às vezes tem cliente que tem uns chumacinhos só aqui na frente, assim, de cabelo branco, né? E isso é um saco. Para esses pedacinhos, eu preparo a cor com a base fundamental e aplico só nesses pedacinhos. É só vocês fazerem a medida para aquela quantidade reduzida, porque é pouco que você vai usar. Mas vamos supor aqui, de 0 a 30% de cabelos brancos, eu vou usar somente a nuance de reflexo que a cliente escolheu. Vamos supor que a cliente escolheu um 8,1 ou um 8,13 ou um 7,89, que agora tem N numerações de N marcas e N empresas, né? Ela olhou no mexeiro, na cartela de cor e falou, não, eu curti essa cor aqui. Ou então ela quer só a cor natural do cabelo dela. Olha uma dica interessante, tá? Eu trabalho com vela e trabalho com L'Oréal no salão, que todo mundo sabe, né? Novidade, eu tô sempre contando isso pra vocês. Então, assim, existem tonalizantes que para esse caso, de 0 a 30% de cabelos brancos, eu preparo um tonalizante de extra cobertura, porque a marca, ela já vem com isso para cobertura de cabelos brancos. Com um revelador de 15, no caso da vela é o revelador de 13, o caso de L'Oréal é 15, aplico, pauso 20 minutos. Ele vai proporcionar uma cobertura de cabelos brancos incrível e não vai mudar a cor natural do cabelo da minha cliente. Agora, se a cliente quer uma mudança de reflexo, ela quer uma mudança radical, ela quer algo diferente, aí a gente vai trabalhar com coloração, tá? E com a coloração eu vou trabalhar com o oxidante de 20 volumes também. Então, ela tem de 0 a 30% de cabelos brancos, ela tem uma base natural 5 e ela quer ir para uma base natural 7. Até isso a gente precisa aprender a contar. Tem tudo isso nas nossas outras aulas no canal no YouTube, viu, galera? Vai lá assistir que vocês estão perdendo muito conteúdo legal. Então, assim, do 5 para o 7 são quantos tons de diferença? 2. Então, eu já sei que eu vou trabalhar com o oxidante de 20 volumes, tá? E aí eu vou lá e ela escolheu o 7,89, que é um marrom frio lindíssimo, que tem na vela, tem na Igora da Schwarzkopf, né? E se eu não me engano, em algumas outras marcas, mas essas são as que eu mais usei e que eu conheci. Então, ela quer um 7,89. Ok, eu vou preparar o 7,89 com oxidante de 20 volumes. Vou aplicar primeiro no comprimento e pontas, porque se trata de um cabelo que nunca foi colorido, com uma porcentagem pequena de cabelos brancos. Eu aplico primeiro no comprimento e pontas e em seguida eu volto reaplicando nas raízes. Vai cobrir o branco? Vai, porque eu tenho uma grande quantidade de cabelo escuro para uma quantidade pequena de cabelo branco, que é de 0 a 30% esparramado sobre toda a cabeleira. Então, eles vão se mascarar no meio daquela coloração, daquela imensidão de cabelo natural e vai ficar mascarado, ok? Tá. Aline, minha cliente tem de 30% a 50% de cabelos brancos. Ok, aí já é um caso em que eu vou precisar usar uma nuance fundamental. Quando eu tenho de 0 a 30% de cabelos brancos, eu vou usar 3/4 da cor
de reflexo, vamos supor que foi um 7,89, para 1/4 de cor fundamental, tá? Porque se eu misturo meio a meio, eu perco no reflexo. Se a cliente quer que aquele reflexo apareça no cabelo dela, então eu não posso trabalhar meio a meio, eu tenho que trabalhar com a regra exata da cobertura de brancos em colorimetria, entenderam? Então vamos lá, eu tenho de 30% a 50% de cabelos brancos esparramados sobre toda a cabeleira. Eu vou preparar 3/4 da nuance de reflexo para 1/4 da cor fundamental, que é a cor de cobertura. Aline, mas e se em alguma certa área do meu cabelo eu tiver uma concentração maior de cabelos brancos? Vamos supor que aqui nas têmporas eu tenho uma concentração bem grande de brancos. Aí eu vou tratar este caso isoladamente. Eu vou preparar uma porção meia para aquela cobertura de meia base, meia de cor fundamental para meia de nuance de cor que a cliente deseja e vou preparar, vamos supor, eu uso 1/4 ali de 7 para 1/4 de 7,89 e a proporção de mistura tem que ser exata e eu aplico ali naquela parte. Para o resto do cabelo, eu vou continuar trabalhando com 3/4 da cor de nuance de reflexo para 1/4 da cor fundamental, tá? Então, cada caso de cabelo branco, numa única cabeça, ela precisa ser tratada de formas isoladamente. Tem cliente no salão que às vezes eu vou fazer cobertura de branco, eu preparo 4 cores, porque aqui ela tem 100%, aqui ela tem 50%, aqui ela tem 30% e na nuca ela não tem nada. Então, como eu vou fazer uma proporção de mistura meio a meio para aquela nuca que não tem nada? Eu só aplico a cor de reflexo, porque ali eu preciso que somente o reflexo apareça. Agora, aqui eu preciso que cubra o 100%, aqui eu preciso que cubra os 50% de brancos. É por isso que todas as vezes que você prepara meio tubo de cor fundamental para meio tubo de uma nuance de reflexo desejada e aplica em toda a cabeleira, vai cobrir o branco, mas as cores ficarão diferentes em cada área. Então, para cada cabelo branco, faça o diagnóstico e trate todos os problemas que tem ali isoladamente, tá? Então, vamos pro próximo aqui, ó. E quando eu tiver 100% de cabelos brancos, eu vou fazer aquilo que a gente já sabe fazer e faz todo dia dentro do salão. Meio tubo de cor fundamental para meio tubo de nuance de reflexo da escolha da cliente desejada, tá? Aí agora eu quero falar com vocês sobre umas curiosidades interessantes que todo mundo já passou por isso no salão, mas as pessoas às vezes não perguntam, não sabem. Vamos falar um pouquinho sobre o vitiligo. Por que que cabelos com vitiligo, eles não têm cobertura 100% de brancos, ok? Ó, o vitiligo, ele produz manchas na pele, manchas brancas na pele, causando um aspecto de aparência do portador. Tipo, você olha e você fala, putz, aquela pessoa tem vitiligo. Além das manchas na pele, eles causam manchas no cabelo, tá? No cabelo, sim. Né? Eu gosto sempre de falar da Ventania, né, do X-Men, que ela tem aquela mecha branca, e assim como ela, a gente tem clientes também que já passaram pela nossa vida, ou que ainda continuam na nossa vida, que tem esses cabelos brancos também. A principal característica do vitiligo é a despigmentação por falta de melanina. O distúrbio ele pode se manifestar em adultos e crianças de todas as etnias e de idade. De 25% a 50% dos casos de vitiligo, eles são autoimunes, eles não têm cura. 36 genes, já foi feita uma pesquisa entre 36 genes que já foram identificados como relacionados com a enfermidade. Então, as impressões desses 36 genes, eles causam a destruição dos melanócitos. E os melanócitos, eles são responsáveis pelos pigmentos de cor existentes no cabelo. Quais são esses pigmentos de cor? Os pigmentos granulosos e difusos, que a gente chama de eumelanina, que eles são grandes em pouca quantidade, eles dão origem às cores escuras, e a feomelanina, que eles são pequenininhos, esparramados sobre toda a fibra, e eles dão origem às cores claras. Então, com
esses 36 genes que causam a destruição desses melanócitos, eu não tenho mais pigmentos de cor dentro daquele cabelo. Então, toda vez que eu depositar uma cor ali, ele não vai pegar. Por quê? Porque eu não tenho pigmento natural para segurar o pigmento artificial que eu estou depositando. Ele pode até colorir a capa do cabelo por fora, porém com algumas lavagens ele acaba se desprendendo, porque eu não tenho um pigmento natural ali dentro que vai segurar, né, o pigmento artificial. E com essa ausência desses pigmentos aí, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma cobertura de cabelo branco. Existem até algumas técnicas que, ao longo dos anos de profissão, que eu já tenho 20 anos nessa área, eu já ouvi vários tipos de coisas que as pessoas faziam para ver se dava certo. Por exemplo, uma técnica que se chama mordançagem. O que era essa mordançagem antiga? Eles aplicavam um oxidante de 20 volumes no cabelo, secavam com o secador e depois eles vinham com a coloração por cima para se fixar. Qual que era a didática disso? O cabelo branco, ele se torna mais grosso porque ele cria mais camadas de escamas para se proteger. Tanto que o cabelo branco, ele é um cabelo mais grosso e mais ríspido. Todo mundo que tem sabe, né? Eles estão sempre aparecendo ali pra cima, botando a cara no mundo e a mulherada fica irritadíssima. Então, assim, são técnicas que funcionam? Não vai funcionar. Por quê? O que eles faziam para poder proporcionar essa cobertura? Fazendo essa aplicação com OX e usando a fonte de calor, fazia com que o fio se sensibilizasse mais. E com uma maior sensibilização, você teria uma abertura maior de escamas e assim dando a ilusão de que você estava conseguindo depositar mais cor naquele cabelo. Realmente pegava, só que com algumas lavagens ele acabava indo embora também, tá? Então, assim, ainda não há algo e nem ninguém que eu tenha visto nos dias de hoje, nos atuais e nos dias passados também, que tenha conseguido fazer uma cobertura para clientes que tenham vitiligo e que tenha dado 100% e ficado 100% eficaz, tá? Mas a medicina, ela é muito interessante e logo eles lançam, né, algum produto. Esse mundo moderno que a gente vive, logo eles lançam algum produto que a gente consiga solucionar esse problema das nossas clientes, tá? E outra coisa interessante, que são curiosidades que eu coloquei, eu vou falar sobre cabelos extra cobertura. Alguma vez no salão, você já preparou a proporção exata para a cobertura de brancos? Você fez a aplicação com depósito, porque a aplicação de cabelos brancos não é só limpar o pincel, é depositar. Tanto que na hora que você vai lavar a cabeça é até difícil de remover toda aquela coloração que você colocou, tá? Então, assim, cobertura de cabelos brancos na hora da aplicação é necessário ter depósito de cor. Sem depósito de cor, talvez ela não fique tão eficaz e fique em transparência. Mas existem alguns casos em que você fez a proporção de mistura ideal, corretamente, fez o diagnóstico da sua cliente e o que aconteceu na hora de lavar? Fez a aplicação com depósito, né? E o que aconteceu na hora de lavar? Ficou em transparência. E aí você fala assim, puta merda, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo certo, eu fiz tudo como eu aprendi. Na verdade, você não errou, tá? E existem cabelos que se chamam cabelos extra cobertura. Uma cabeleira normal, um fio de cabelo normal, ele tem de 0 a 9 camadas de escama. Mesmo ele sendo fino ou grosso, tá? Prestem atenção nisso. E aí, um cabelo extra cobertura, ele tem mais camadas de escamas. A gente chama isso de anomalias das hastes. Ele tem, em média, aí, de 12 a 18 camadas de escama. Ah, então é um cabelo mais grosso, Aline? Também, mas não necessariamente, porque existem cabelos finos que têm até 18 camadas de escamas, que eles não permitem que a cobertura de branco seja tão perfeita como ela deveria ser. Por ele ser um cabelo mais fino, as escamas se fecham mais ainda. Você não percebe que ele é um cabelo extra cobertura, você só vai saber quando. Ah, quando eu sei que um cabelo é extra cobertura? Quando você executou a técnica correta, de forma exata, e ele não cobriu o branco,
tá? Então, os cabelos extra cobertura são cabelos que têm de 12 a 18 camadas de escamas e eles dificultam o procedimento da coloração de oxidação. O que a coloração de oxidação faz? Ela clareia e colore simultaneamente. Então, ela clareia o pigmento artificial, deposita o pigmento clareia o pigmento natural, deposita o pigmento artificial, né? E dá o resultado de cor. Porém, em cabelos extra cobertura, por ele ter mais camadas de escama, esse processo é mais difícil. Por quê? Ele para ali naquelas escamas e cutículos para romper aquele monte de barreiras a mais que ele tem, o que uma cabeleira normal não tem. E quando ele chega no pigmento de cor, ele já passou por um processo grande e ele está mais enfraquecido. E é aí que você tem a transparência. Pode ser cabelo fino e pode ser cabelo grosso. Tá bom então, Aline, mas como é que a gente procede então quando a minha cliente tem um caso de cabelo extra cobertura? Como que eu vou saber? Não tem como saber. Não vem estrela na testa, não vem marcado. Você vai saber a hora que você aplicar a técnica exata, corretamente, perfeita, com depósito de coloração e não cobrir. Você vai lavar esse cabelo, secar e vai trabalhar novamente nesse cabelo. De que forma? Toda vez que eu identificar dentro do meu salão que eu tenho um caso de um cabelo extra cobertura, eu vou trabalhar com uma técnica simples. Que técnica simples é essa, Aline? Eu vou descer a nuance fundamental um tom abaixo. Por quê? Porque ela vai ajudar a cobrir esse cabelo branco sem alterar o reflexo de cor que a minha cliente deseja. Então, a minha cliente lá, ó, ela usou o 7, tô escrevendo aqui que é para não esquecer, o 7,34 e eu usava o 7,4 com 7. Só que deu ruim, ficou em transparência e o que aconteceu? Encobriu o meu branco. Aí ela ficou com aquele caminho. Aí dias depois ela me liga e fala assim, Aline, você fez a cobertura de cabelo branco em mim, mas já está em transparência. Eu não gostei. Ela volta para o salão. Você acabou de descobrir que você tem uma cliente de caso difícil, que é um caso extra cobertura, tá? A não ser que você usou coloração vencida, porque às vezes vence, ainda tem um prazo de uns 10 dias aí que você possa usar. Ou essa coloração oxidou dentro do tubo, ou o agente antioxidante não funcionou perfeitamente, e aí dá aquele monte de problemas e o cabelo não dá certo. Outra coisa importante também, que às vezes a gente fala assim, eu confundi um cabelo extra cobertura, tá? Galera, aquela história de esprema a coloração, jogo o oxidante aqui, misturo, sem medir as proporções exatas, faz com que o cabelo branco não cubra, os pigmentos fiquem super oxidados e eu revele um fundo de clareamento indesejado, tá? Então, assim, fez proporção de mistura correta, medida por medida, metade, tudo certinho e não cobriu, então é um caso extra cobertura. Aí essa minha cliente que eu fiz, que eu acabei de descobrir que ela é um caso extra cobertura, porque eu não errei de jeito nenhum na proporção de mistura e na aplicação, o que acontece? Ficou com esse cabelo branco ali em transparência? Ok. Eu vou preparar novamente o meu 7,34, que é a cor que ela gosta de usar, e eu vou descer um tom na fundamental. Então, ao invés de eu usar a fundamental 7, eu vou usar uma fundamental 6. Aline, mas não vai escurecer esse cabelo? Não. Quem vai se revelar vai ser o 7,34. A base fundamental 7, ela só vai ter força para romper essas escamas que são mais difíceis, para a hora que o reflexo de cor que eu escolhi, que é o 7,34, funcionar, ele se revelar com plenitude e eu ter uma cobertura de branco mais eficaz. Antigamente, quando existia esses casos de cabelo extra cobertura, eles faziam a mordançagem com oxidante de 20, aplicava na raiz, igual um retoque de raiz, somente o oxidante, secava com o secador. Aí lembra que eu disse para vocês que ele
acaba rompendo as escamas e deixando elas mais sensíveis. Aí quando eu aplicava a minha coloração, eu conseguia uma cobertura de branco mais eficaz. Aline, eu posso usar? Cara, pode usar, tranquilo. Porém, o couro cabeludo sofre um pouco mais. Dá certo? Dá certo também. Mas o couro cabeludo é quem vai sofrer com essa agressão. Porque quando o oxidante, ele é amônia. A amônia é um gás. Todo gás, ele é volátil, né? E a hora que você secar, esse gás vai volatilizar. E como a gente vive no Brasil, que é um país de clima quente, né, um país tropical, a gente vive com couro cabeludo descamando, ardendo, com algumas fissurinhas, pode ser que a cliente sinta uma ardência maior, tá? Outras curiosidades interessantes. A gente vem de uma cultura que quando ia fazer coloração, a gente fazia coloração com o cabelo sujo, para não arder o couro cabeludo. E muitas vezes a mudança de cor ou a cobertura de branco não acontecia 100% eficaz. Por quê? O cabelo estava sujo, muitas vezes com creme de pentear, olhinho, né? Um olhinho defrisante para poder deixar o cabelo sem pontas duplas. E a oleosidade natural, que é produzida pelas glândulas sudoríparas e sebáceas, que a gente chama isso de manto hidrolipídico, que é ele que protege o cabelo e o couro cabeludo. Então, o que acontece? Se eu tiver esse excesso de óleo e sujeira no cabelo, a coloração no clareia e colore simultaneamente, primeiro ela vai ter que trabalhar o pigmento natural para depois trabalhar o artificial. Mas antes dela chegar nesse pigmento natural, o que acontece? Eu vou quebrar as barreiras de gordura, de oleosidade, de sujeira que tem ali. E quando eu chegar na peça-chave, que é o meu pigmento natural lá dentro, onde eu tenho que depositar a cor ou mudar o reflexo, eu já chego enfraquecido. Por quê? Porque eu trabalhar a coloração, a performance da coloração trabalhou muito para romper essas barreiras. E quando ela chegou na parte essencial, o fundamento dela já não funciona com 100% de eficácia. É por isso que é importante e necessário, em todos os casos, quando você for fazer mechas e quando você for fazer coloração, você lavar e secar o cabelo. Não tenho tempo de fazer isso no salão porque está corrido. E a cliente, você tem um contato agora, porque tudo é pelas mídias digitais, WhatsApp, Instagram. Eu marco cliente pelo Instagram, pelo WhatsApp do salão, pelo WhatsApp pessoal, é aquela bagunça toda. Manda uma mensagem, olha, lava o cabelo, não passa creme de pentear, só lava com shampoo, condicionador, penteia e deixa secar. Por quê? Se o meu cabelo estiver limpo, a minha coloração vai trabalhar melhor. Se o meu cabelo estiver limpo na hora de eu trabalhar com o meu descolorante vai trabalhar numa performance melhor. Então, toda vez que vocês forem fazer um serviço de cor, é muito importante que esses cabelos estejam limpos. Ah, Aline, mas em relação à ardência, arde muito meu couro cabeludo, coça. É por isso que a gente faz um diagnóstico. Na hora do diagnóstico, você vai ver se aquele couro cabeludo tem alguma descamação, se tem alguma feridinha. Às vezes a gente coça, fica arranhado, se tem algum arranhão. Se aquela cliente desenvolveu uma psoríase ali que ela não sabia que ela tinha. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Então, você vai identificar muitas coisas naquele couro cabeludo no momento do diagnóstico. Por isso que é importante quando o cliente chega no nosso salão, a gente senta ele na cadeira, a gente abre o cabelo, a gente desembaraça o cabelo, a gente olha aquele couro cabeludo. Por quê? Você mesmo pode dizer, olha, cliente, vai acontecer isso, isso e isso, porque o couro cabeludo está assim, assim, assado. Então, é de extrema importância você saber e ter o potencial de caracterizar um diagnóstico exato para ver como se encontra a condição daquele couro cabeludo, quais áreas eu vou trabalhar com que tipo de proporção de mistura, onde eu tenho mais concentração de branco, onde eu tenho menos concentração de branco, o que eu vou preparar para esse tal branco, o que eu vou preparar para o outro branco, para que não tenha erros e para que a cliente tenha uma cor perfeita, galera, tá? Se ficaram dúvidas ou qualquer coisa que vocês queiram saber,
Entra aí no link, na minha bio no Instagram, tem o link azul. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, tá? Entra aí no grupo do WhatsApp que eu vou mandar esse PDF com essas informações, vou mandar a ficha de diagnóstico pra vocês, tá? Essa foi uma aula curtinha. Eu e a Bárbara, a gente tá aqui, a minha backstage, a gente vai criar uma comunidade onde profissionais do Brasil inteiro estarão. E ali a gente vai trocar muitas experiências, muitas informações. Eu tô preparando para vocês um e-book gratuito, onde vocês vão ter todas essas aulas detalhadamente, porque aqui a gente passa somente algumas breves informações de importância. Não dá para eu estender tudo e colocar tudo, mas vocês terão um e-book incrível com todas essas aulas gratuito, que estará dentro da nossa plataforma, lá na nossa comunidade que nós vamos criar, tá? Essa comunidade, ela vai ter um valor que você vai pagar anualmente, não é um valor caro, tá? É um valor que todos vão poder pagar e participar de muito conhecimento. Hoje é dia de eu fazer fotos novas para a gente poder fazer o nosso material que a gente vai mandando aqui pelas redes sociais. Voltando dessas fotos novas, hoje eu vou gravar mais, eu vou mandar, vou produzir mais conteúdo, que é esse e-book gratuito, que vai estar dentro da nossa plataforma lá, na nossa comunidade no Facebook. Acho que a Bárbara já tá criando a comunidade. Assim que a comunidade estiver pronta, a gente vai abrir para vocês poderem participar. E lá vai ter todas essas aulas detalhadíssimas, de uma forma que vocês nunca viram e vocês vão amar. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que ficaram comigo aqui. É uma live mais curtinha. Boa tarde, um beijo, saudade de você, viu? Foi uma live mais curtinha. Quero agradecer a todos que ficaram aqui assistindo. Eu espero que com esse conteúdo que eu passei, que ele não foi 100% detalhado, porque isso a gente vai deixar pro material do e-book para que vocês aprendam de verdade, sabe? E vocês sentem na frente do notebook ou pelo celular e que vocês assistam, que vocês consigam desvendar todos os mistérios, tudo aquilo que vocês gostariam de aprender e que a galera fala que não consegue aprender, e isso vai ser desmistificado. Com essas aulas reduzidas que eu passei aqui, eu já tive muito feedback das clientes, das alunas, da galera aqui, me falando que conseguiu resolver casos e fazer cabelos baseado nisso daqui que eu ensinei pra vocês. E a gente tem muito mais pra ensinar pra vocês na comunidade. Na comunidade vai ter muito profissional da área da beleza do Brasil inteiro. Gente que tá começando, gente que já tá nessa etapa nossa trabalhando, gente que já tá lá na frente, e a gente vai poder fazer muita troca de informação. Eu e a Bárbara, a gente vai estar 24 horas por dia auxiliando vocês, dando dicas. Precisou de ajuda, a comunidade vai estar lá aberta para ajudar toda e qualquer pessoa que quiser participar, sem contar o nosso material gratuito que estará lá para vocês aprenderem realmente, tá? Essa história de que colorimetria é a matemática da cor assusta todo e qualquer cabeleireiro. Por quê? Matemática é um trem muito difícil. Colorimetria não tem nada a ver com matemática, tem a ver com conhecimento, repetição e fazer você chegar até precisão. Depois que vocês aprenderem, galera, vocês não voltam para trás nunca mais, porque foguete não tem ré, ele anda só pra frente, tá bom? Um super beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus. E segunda-feira que vem, às 14 horas, eu vou ensinar para vocês visagismo em cor. O porquê a cliente sai do seu salão e ela fala para você assim que ela só gosta do cabelo dela depois de um mês que esse cabelo já foi feito, tá? Não, a cliente quando faz o cabelo, ela tem que sair se reconhecendo no cabelo no momento em que você finalizou. Então nós vamos falar sobre visagismo em cor, porque isso entra em colorimetria também. O que casa com o que combina com o que, e o porquê vocês nunca mais vão ouvir na vida de vocês sobre daqui um mês eu vou gostar mais. Não, vocês vão ouvir na hora. Eu amei, você arrasou. Eu espero vocês por lá. Um super beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana e uma boa tarde.